Prezados estudantes do 8º ano, bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar mais uma videoaula para trabalhar sobre pontos de enigma. A gente já trabalhou alguns conceitos, a gente já discutiu algumas questões, já gravei uma outra videoaula sobre sujeitos, que é uma parte da gramática que está relacionado com a produção do texto. Tá? E a gente vai ver algumas características específicas dos contos de enigma. Tá? Olhe para essa foto, imagine que você tenha que descrever as características dela e, ao mesmo tempo, escrever uma história sobre ela. Que lugar é esse? Que personagem aparece? Como é que é a estrutura, como é que é a imagem da casa que aparece, isso parece uma loja, isso parece o quê? Parece a casa de uma pessoa? O conto de enigma, assim como outras histórias narrativas, ela explora todas as questões do ambiente, das personagens envolvidas e do contexto. Bom, para quem pegou o livro didático, tem orientações na página 22 e na página 23 do livro. Tem todas as características do planejamento, de como é que faz para elaborar um texto. Mas vamos a algumas ideias principais. Então, o conto de enigma. A primeira coisa, ele tem que ter justamente um enigma, que seria algo difícil de entender, um mistério, algo para ser descoberto. Depois precisa ter um detetive, né, que é o agente de investigação, quem é que vai desvendar esse enigma, quem é que vai explorar os espaços para desvendar o mistério. Tem que ter algumas pistas, né, que são os sinais que auxiliam na resolução desse enigma. Aí tem que procurar uma solução para o enigma, né, o mistério a ser desvendado. E também sempre tem um culpado, né, aquele que atinge a vítima, e sempre tem uma vítima, né, aquele que sofre, aquele que é prejudicado por uma ação ilegal que alguém cometeu, no caso que seria o culpado. Então temos o narrador, né, quem conta a história, que ele pode participar ou não da história. Temos o enigma, que é todo o contexto, o enredo da situação, o detetive, a vítima e o culpado. Essas são as partes essenciais. Tá bom? Então, lembre-se que o gênero conto, né, ele constitui um texto breve, né, ou seja, não tem muitas páginas. Ele é sempre um conto de ficção. Tá? Ele pode ser fundamentado ou baseado em fatos reais, mas ele é uma ficção. E essa narrativa prevalece sempre envolvendo um número limitado de personagens. Não tem muitas personagens. Bom? Tem, essencialmente, o investigador, o detetive, né? Uma vítima, um culpado e talvez mais alguns suspeitos. Tá? Basicamente, se resume a isso. No conto de enigma, há sempre um mistério a ser desvendado, né? Que eu já falei há pouco. Então, esse é o centro das atenções do enigma, é o que aconteceu e o que precisa ser descoberto. A investigação do enigma, ela corresponde ao foco principal da história, né? O investigador vai desenvolver, o narrador vai contar essa investigação e esse é o centro da história. Caso o mistério corresponda a um crime, porque nem o mistério, o foco principal não precisa ser sempre um crime, mas em geral é crime. O início narrativo ele precisa apresentar alguns indícios, né, que o culpado deixa para poder ser investigado, como se fossem trilhas a serem percorridas. Né? E aí, conforme vão surgindo as pistas sobre o crime,
os possíveis culpados, né, e os novos suspeitos ganham destaque na narrativa, ou seja, vão aparecendo os suspeitos, vai aparecendo a vítima e vai aparecendo também o culpado, ou os culpados. Os enigmas, eles são sempre desvendados por meio de raciocínio lógico. Tá? Então, ele não é uma coisa inventada sem noção, sem lógica, sem objetivos. Ele tem uma linha de raciocínio. E ele também tem suspense, né? Mas tem sempre medo envolvido, né? E o desejo de saber são os principais ingredientes importantes na trama. Então tem suspense, medo e desejo. Três coisas importantes. E os contos de enigma estabelecem sempre um jogo, né, entre o leitor e a narrativa. E o leitor sempre vai buscar essa postura investigativa, sempre vai dar vontade de descobrir o que está acontecendo. Então, o narrador, o autor, precisa ser bom para provocar esse desejo no leitor. Então, além disso, né, essas histórias, elas geralmente apresentam a figura de um detetive, como eu já falei, né, alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma, de solucionar o problema. E quando ele consegue solucionar o problema, ele se torna o herói. Mas ele só vai ser o herói depois que ele desenvolver e desmembrar todo o problema que precisa ser resolvido. E a gente já leu textos, né, do Sherlock Holmes, lá nas primeiras semanas de atividade, e aí vocês viram que também tinha essas características que eu estou falando. Tá? Então, o desafio é escrever um conto. Tá? Então, como é que a gente vai escrever? Primeiro tem que fazer um planejamento. Né? Começar a planejar o conto do enigma respondendo no caderno as perguntas abaixo. Então, aqui você pode dar uma pausa nessa videoaula, tá? E tentar responder. Mas é responder a partir das coisas, como seria a sua história, o seu conto, o seu texto. Então, quem e como será a vítima no conto que você vai escrever? Quem será o assassino e qual será o seu relacionamento com a vítima? Era alguém conhecido? A vítima e o assassino se conheciam? Como o criminoso vai executará o crime? Como é que ele vai fazer para provocar esse crime? Quais são as pistas que ele vai deixar? Quem serão os suspeitos? Eu já tenho ali quem são os, para ter suspeitos, é porque tem que ter alguns personagens. Tá? Qual é a motivação do crime? Por que ele fez isso? E quais são as pistas que vão ter dentro do texto? Como é que você vai organizar o texto e que pista vai deixar o texto? E quem desvendará o crime? Tá? E de que forma ele vai desvendar o crime? Então, se você tem o livro didático, na página 22, tem o planejamento e a elaboração do texto. Tá? Ali também tem outras perguntas. Tá? Então, para planejar o seu conto, responda as perguntas abaixo com as ideias que vierem na sua cabeça. Então, qual será o enigma a ser resolvido? Um roubo? Um desaparecimento? Que tipo de crime vai ser? Quem vai ser a vítima? Qual é a relação dela com o culpado? Então, veja que tem a pergunta ali a 2, a mesma que está no livro. Quem será culpado? Então, ali vocês podem ler essa sequência da página 22, que vai ajudar bastante para vocês planejarem o texto de vocês. Então, lembre-se que uma narrativa, ela deve sempre elucidar os acontecimentos, respondendo as seguintes perguntas que são essenciais. Né? O que, né? Qual é o fato que determina a história? Quem, né? Quais são as personagens envolvidas, pode ser um ou mais. Como, né? Que é o enredo, é o modo como se tecem os fatos, como eles acontecem. Onde isso acontece, no lugar da ocorrência dos fatos, quando isso acontece, tá? É o momento, os momentos em que se passam os fatos,
E por que que isso foi feito? Qual é a causa desses acontecimentos? Então, em resumo, né, a estrutura do conto pode ser a seguinte: ela tem que ter uma situação inicial, o início, onde se expõe o assunto, né, o lugar ou ação que vai acontecer. Aí tem uma complicação, que é o meio do texto, que é o desenvolvimento, que é onde vai apresentar o problema, que vai ser apresentado de forma gradativa. E aí tem o clímax, que é o ponto alto da complicação, é o ponto máximo de suspense do seu texto. E aí depois tem a conclusão, ou o desfecho, né, que é a solução do problema, né, que é quando termina a história. Como é que o fato foi resolvido, como é que o detetive resolveu o problema, o que aconteceu com a vítima, o que aconteceu com o culpado. Tá? Tudo isso é resolvido no final do texto. Tá bom? Foi um videozinho bem curto, breve, tá? Mas espero que isso auxilie a vocês a escreverem o texto. Tá? Até mais e bom trabalho. Eu vou deixar na descrição da atividade algumas outras orientações para a atividade ficar mais prática para vocês, ok? E com qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo por e-mail, que eu também vou deixar na atividade.